E aí, você chegou à resposta? Essa é fácil, hein? A alternativa é C, não é? O que está acontecendo? Um jogo simbólico, não é? A criança atribui vida mesmo. Não adianta a professora se fantasiar na frente da criança. Quando ela acabou de se caracterizar como bruxa, a criança já não consegue mais perceber a professora dentro desta bruxa. E ela acha que a professora sumiu e quem está lá é a bruxa. Puro pensamento egocêntrico, puro pensamento seprelógico, não é? Então, segundo Piaget, a criança encontra-se no período pré-operatório, ela tem de 2 a 6 anos e tem esse pensamento animista. Ela atribui vida a seres inanimados. E depois que a professora se caracterizou de bruxa, a professora virou bruxa, quer dizer, sumiu a professora, não é? E quem está ali é a bruxa. Por isso que as crianças choram tanto. Talvez valesse a pena uma outra brincadeira, não é? Então vamos lá. O último período, não é, do desenvolvimento, enquanto infância, se dá de 7 a 11 anos, chamado de terceira infância ou meninice intermediária. Também é chamado de idade escolar, porque coincide efetivamente com a entrada da criança na escola. Antes disso, ela muitas vezes frequenta a escola, mas em nível de educação infantil, mais lúdico. A escolaridade formal começa mesmo a partir dos 6, 7 anos, nesse período que é chamado de meninice intermediária ou terceira infância. Vamos ver então como está esse nosso sujeito, não é? Que nasceu, passou pela primeira infância, pela segunda infância e agora está na terceira infância. Em relação ao desenvolvimento físico e motor, poucas alterações. Então, se nós compararmos com as outras fases, esse período ele é mais estável no que diz respeito ao desenvolvimento físico e motor. Não existem mudanças muito gritantes. Normalmente a criança passa a fazer um esporte, ela vai se interessar por uma atividade física e ela tem essas condições já nesse seu repertório físico e motor já desenvolvido. Se fôssemos levantar um aspecto importante, né, em relação ao desenvolvimento físico, seria as meninas por volta de 9 anos entrando na puberdade, né? Pubertate significa aparecimento dos pelos, pubertate. Então aparecem os pelos pubianos, não é? Então começa a aparecer a entrada na puberdade. Hoje cada vez mais rápido, né? Isso está acontecendo. E os meninos por volta de 10 anos também, entrando na puberdade e essa puberdade sendo caracterizada com o aparecimento dos pelos. Piaget nos diz que em relação ao desenvolvimento cognitivo, a criança de 7 a 11 anos já não está mais no período pré-operatório, agora ela está no período operatório. Agora ela não tem mais um pensamento pré-lógico, agora a criança tem um pensamento lógico. O que significa dizer isso? Pensamento lógico. A inteligência da criança se expressa agora pela possibilidade de estabelecer relações lógicas entre fatos, acontecimentos. Então, a criança, a partir dos 7 anos, ela tem uma descentração, agora ela já consegue se colocar no lugar do outro, ela consegue estabelecer relações entre pontos de vista diferentes. Então, ela tem um raciocínio muito mais sofisticado, portanto, um raciocínio lógico. Só que no concreto. Por isso que é operatório concreto. Ela precisa da concretude para poder abstrair. Ela precisa da concretude para poder pensar. Então, ela precisa ver para crer, não é? Ela precisa manusear os materiais para poder pensar a respeito deles. Se a gente pensar na escola, isso acontece muito frequentemente. A criança precisa anotar as coisas que a professora fala, não é? O professor de matemática precisa dar materiais, contas, para que a criança possa manusear, para ela poder abstrair a aritmética. Então, a criança precisa da concretude para poder pensar. Então, há um avanço, porque agora o pensamento é concreto, é operatório, mas tem a questão de que ainda está preso no concreto, na manipulação de materiais. Por isso que é chamado de um pensamento indutivo, que vai do particular para o geral. O que é o particular?
a concretude, a experiência. Então, se você vai ensinar um jogo para a criança nesse período, nessa meninice, não adianta você explicar oralmente o jogo, você tem que primeiro vivenciar o jogo com a criança, que eles costumam dizer que não vale café com leite, não é? Então vamos primeiro fazer o jogo, brincadeira de cadeiras, não adianta você falar, põe tantas cadeiras, vamos dar... Não, vamos fazer primeiro para vocês aprenderem, para depois começar a jogar. Esse fazer primeiro é o concreto, então para que eu possa pensar, eu preciso do concreto. Então, como eu disse, a criança é capaz de estabelecer relações e uma das características mais interessantes nesse período é a capacidade de reversibilidade, de pensamento. Poder pensar as coisas movimentando cognitivamente o objeto. Então, ela consegue, por exemplo, entender que a mãe é mãe dela e tia do primo, que a avó é a avó dele, mas é mãe da mãe. Essa reversibilidade de pensamento também possibilita um avanço intelectual muito grande no sujeito, além da inclusão de classes e todas as outras possibilidades cognitivas. Em termos afetivos, essa é uma fase muito importante, porque a criança vai construir um conceito sobre si mesmo, um autoconceito. E esse autoconceito depende do relacionamento no grupo social. Imaginem isso, não é? Na escola, uma criança, ela depende do convívio com um grupo para construir uma noção sobre si mesma, a partir do retorno, do feedback que os colegas vão dando a respeito dela mesma. Então, se ela vive num ambiente saudável, né, num relacionamento escolar saudável, ou mesmo familiar, não é? Ela vai ter um conceito, um autoconceito muito bom sobre si mesma. Agora, se ela recebe conceitos ou avaliações muito ruins a respeito dela, você é preguiçosa, você não faz, você é má, você não gosta dos seus amigos, tudo que você faz é errado. A criança vai internalizando um conceito sobre si mesmo muito ruim. E isso vai ser definitivo ou marcante nas outras fases da vida que virão depois, né? Principalmente a puberdade e a adolescência, que é em seguida a essa fase. A aceitação e rejeição social dependem da forma como se comporta. Então, a criança nessa fase, normalmente, ela vai se comportar de acordo com o grupo de amigos que ela fizer. E são amigos da escola. Então, ela vai procurar ter um comportamento que permita a ela ser aceita por um grupo do qual ela, a partir dali, fará parte. É, portanto, uma idade escolar. A escola é o elemento fundamental, não é? No processo de construção da personalidade, é o único lugar onde a criança vai estar fora da família, nesse momento. E a interação social escolar é mais complexa que a familiar. E é a primeira vez, não é? Que efetivamente ela vai estar sozinha, sem a tutela total da família, neste ambiente. Esse ambiente, ele é repleto de competição, crítica, brincadeiras, não é? E que muitas vezes cedem lugar às tarefas escolares. Então, algumas vezes, o professor vai exigir da criança um período muito maior dentro da sala de aula, um período muito maior realizando tarefas. Isso pode gerar uma exaustão muito grande. E temos que cuidar em relação a isso, porque hoje temos muitas notícias de crianças que se estressam em função das milhares de tarefas que os adultos propõem a elas ou a ela. O Freud vai nos dizer que a criança está no período de latência no que diz respeito ao desenvolvimento afetivo. Então, o que nós temos? Desenvolvimento afetivo de 0 a 2 anos, oral. Desenvolvimento de 2 a 6 anos, que é o período que já não é mais oral, o controle dos esfíncteres, que é o anal, e o fálico. Depois temos agora um período que é chamado de período de latência, em que a libido, a energia, o prazer não estão mais no corpo da criança, estão fora do corpo da criança. Por isso que é latência. O prazer não está mais no corpo da criança. Está onde? No grupo social, na escola, nos amigos, na professora. Então, presentear a professora, ir para a escola. A criança gosta de ir para a escola. Não é esperado, de acordo com a teoria freudiana, que a criança de 7 a 11 anos não goste de ir para a escola.
Porque a energia, a libido, o prazer encontra-se no grupo social. É nesse relacionamento social que ela vai investir a sua energia. Então, ir para a escola, participar das tarefas da escola, dos grupos sociais, dos acantonamentos, dos passeios. A criança tem muito prazer de fazer isso. Se não está acontecendo isso, algum problema há. Então, a libido está projetada para fora do corpo no desenvolvimento intelectual e social da criança. O desenvolvimento social, portanto, 7 a 11 anos, a criança, embora tenha agora essa veia, né, essa ligação muito grande no ambiente familiar, ainda há uma vinculação muito grande, é claro, com a família. Então, o relacionamento com os pais é ainda fonte de segurança e apoio. Os pais exercem, é lógico, uma grande influência enquanto modelo mesmo nos filhos. É a referência para o diálogo com o mundo. Então, a criança vai agora abrir uma porta para o mundo, mas a família é a que vai dar a base para esse pulo, não é? A criança tem maior autonomia em relação às regras, há uma redução das exigências disciplinares. O que significa maior autonomia em relação às regras? A criança já tem autonomia para tomar banho, para comer, não precisa ser tão tutorada como era anteriormente. A disciplina, a criança já está mais velha, então para de subir e descer do sofá, não mexe nisso que é perigoso. Não precisa mais, a criança é maior, por isso essa redução. E os pais devem incentivar as tarefas domésticas. A criança deve ter um trabalho em casa, de cuidado em relação às suas coisas, ao material escolar, à sua roupa, não é? Ajudar a colocar a mesa, a lavar a louça, ajudar a família nas tarefas domésticas, porque ela tem agora, a criança tem uma condição maior para fazer isso. O relacionamento com os colegas. Se com a família é assim, como é que é com os colegas? Então, como disse a você, os colegas têm um papel muito importante nesse momento do desenvolvimento da criança, né? Então, os jogos grupais com os companheiros é o fundamental nesse período. Andar de bicicleta em grupo ou com um colega, jogar bola, né? Os meninos, ou as meninas também, não tem nenhum preconceito em relação a isso. Pular corda, não é? Brincar de boneca e sempre o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha. As meninas andam com as meninas e os meninos andam com os meninos. As meninas acham os meninos horríveis nessa fase. Acham que eles são fedidos, são suados, que eles jogam bola na hora do recreio e vão para a sala e suja caderno, que eles não têm capricho, né? E os meninos acham as meninas também chatérrimas, tudo nhenhenhé, tudo chora. Então é uma hora que os meninos e as meninas se afastam no desenvolvimento, né, no ciclo vital, para depois, na puberdade e adolescência, se encontrarem novamente. Mas é um período em que há um afastamento, surgindo aí a expressão do clube do Bolinha e o clube da Luluzinha, grupos homogêneos. A necessidade da construção das amizades duradouras. Nesse período, provavelmente, aparece, não é, aquele amigo que vai ficar para sempre ou que vai acompanhar as outras etapas do ciclo, e há uma redução da agressão física entre as crianças e as discussões agora as discórdias são mais verbais. Comportamentos indesejáveis, o que não é esperado, não é, nessa fase. Muitas vezes, para ser aceita ou se defender da rejeição, da não aceitação do grupo, a criança manifesta algumas atitudes, como agressividade. A criança é muito agressiva verbal ou fisicamente. Então, diante do fracasso, há agressão, retraimento. Então, para evitar ameaças, a criança se retrai, não sai de casa, não tem amigos, não participa de nenhum evento social. E muitas vezes também acontece uma regressão. Para fugir de uma situação de ansiedade, de uma situação ansiógena, ela busca um comportamento de uma fase anterior. Então, fala que nem criança, se comporta que nem bebê. Não é? Esses 3 casos a gente tem que cuidar, observar e buscar a ajuda de um especialista, porque a criança está num processo aí de adoecimento. Então, vamos à nossa interatividade e eu vou ler para você. Cristina Andréia gosta muito de ir à escola, encontrar as amigas e sempre leva algo para a sua professora. Não tem muita paciência com os meninos, acha que são chatos e briguentos, mas sua irmã de 15 anos vive aborrecendo-a com insinuações sobre namorados e paqueras na escola.
Cristina Andréia nem está pensando nisso. E quando a irmã começa a falar essas coisas, ela chora muito aborrecida, pedindo ajuda à sua mãe. Como você analisaria o comportamento dessa menina? Assinale a alternativa correta. A. A menina está com problemas de sexualidade e deve ser orientada. B. A menina encontra-se no período de latência, a libido está projetada para fora de seu corpo no desenvolvimento intelectual e social. C. A menina é muito infantil e apresenta atraso em seu desenvolvimento. D. Os pais devem ser orientados, pois esse tipo de comportamento não é esperado em ambas. E E. A menina encontra-se na adolescência e isso é normal nesta idade. Alternativa B. É claro, a menina tem de 7 a 11 anos, não é? Segundo Freud, ela encontra-se no período de latência, a libido está projetada para fora do corpo, o interesse dela está no quê? Na escola, no clube da Luluzinha, né? De ficar só entre as meninas, não está nem pensando em namorado. Já a irmã não, a irmã já está na adolescência, já tem 15 anos, mas ela mesma, ela não tem ainda essas preocupações. Ela está mais voltada aos grupos de companheiros, andar de bicicleta, jogar bola, brincar de boneca. E aí a necessidade de ter uma amizade duradoura, um amigo, uma amiga que possa acompanhá-lo nas outras fases como o melhor amigo. Né? Então essa seria a preocupação da criança nessa fase. Muito mais uma preocupação de ter um amigo do mesmo sexo, não é? Uma amiga, ou, no caso do menino, um amigo, do que propriamente um namorado neste momento. Por isso que ela chora pedindo ajuda da mãe. Com isso, nós terminamos, não é? A nossa aula de hoje. Espero ter podido ajudar você nos seus estudos. Peço que leia o livro-texto, faça os exercícios e até breve, até uma outra oportunidade.